Então vamos lá, hoje a gente vai assistir aqui um caso meio esquisito, um trem meio doido, mano, de um influencer que invadiu uma das ilhas mais isoladas do mundo. Eu não sei pra que o ser humano se propõe a fazer isso também, né, mano? Porra. E pra participar desse vídeo aqui, porra, que tem tudo a ver, eu trouxe uma das maiores influências do Brasil, que é a Virgínia. Vem cá, Virgínia, vem cá, vem cá, não precisa de ficar com vergonha, meu Deus do céu. Vem cá. Então vamos lá, turminha, reagir ao vídeo influencer que invadiu a ilha mais isolada do mundo, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom dia. Se você tá se perguntando por que eu tô com essa cara de coitadinho, é porque eu tô bem doente. E você sabe o que mais tá doente? A internet hoje em dia. Turma, esse é o canal Neon, né? O canal chama Canal Neon, Neon. Deixar os créditos aqui pro canal. Sensacional, simbora. Porque eu acho que você aí já deve ter ouvido falar na Ilha Sentinela do Norte, onde tem essa tribo que vive num isolamento insano e não é muito amigável. Mano, eu sinceramente, eu nunca ouvi falar dessa. Ele falou como se fosse uma coisa muito conhecida, né? Você provavelmente já ouviu falar da ilha Sentinela do Norte. Mano, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Com gente nova que chega lá. Acontece que a Ilha de Sentinela do Norte é o lugar onde vive os sentineleses, que é literalmente considerada a tribo mais isolada do mundo. E tipo assim, eles resistem a qualquer contato com o mundo exterior e mantêm aquele estilo de vida de caçador-coletor, sabe? Que doideira, né, mano? É tipo os índios, né, velho? Tipo os índios. Na época, antes de ser invadido pelos portugueses do Brasil, né? Como se eles estivessem presos no tempo. O problema é que quase todas as vezes que a civilização moderna tentou algum contato com essa tribo, a gente não foi muito bem recebido lá. E diversas pessoas que tentaram chegar lá acabaram morrendo com flechada e lança. Ou seja, Olha, mano, que loucura. Aí o cara simplesmente tem a excelente ideia de ir lá nessa ilha, onde os caras atacam todo mundo. eles absolutamente não querem contato com o mundo moderno. E honestamente eu consigo respeitar eles por isso. Até porque o simples contato da civilização com eles ia levar um monte de doença pra lá, provavelmente ia ter uma epidemia e 80% da ilha ia acabar morrendo. Logicamente, pô, poxa, lógico, eles estão certos. Uai, se a sociedade se entra lá dentro e avacalha a ilha deles, pô, a gente tá querendo fugir do mundo, né? Trazer o mundo pra gente, Eles não não. conseguiram desenvolver anticorpos para as doenças que a gente tem hoje em dia. O mesmo pique de quando o Cristóvão Colombo chegou no Brasil. O problema é que o seguinte, esse mês teve essa notícia aqui. Youtuber preso por invadir a ilha da tribo mais isolada do mundo. Gênio, né, cara? O cara é um gênio, né? Um turista temerário, em busca de cenas espetaculares para conquistar seguidores, entrou ilegalmente na ilha Sentinela do Norte. Não seria a primeira vez que a tribo matava visitantes. E esse aqui foi o indivíduo em questão, e ele tem um canalzinho aqui no YouTube, pequeno, mas promissor. Esse canal aqui, Neo Orientalist. E o tipo de conteúdo que ele faz é praticamente esse tipo de conteúdo aqui, indo pra lugar perigoso, lugar onde você corre risco de vida, onde gera curiosidade, e é basicamente todo o conteúdo dele, o que, sei lá, não tenho muita opinião sobre, mas o ponto é, mesmo que ele sucedesse indo no lugar onde um monte de gente antes dele só morreu, o que ele ganharia com isso? Ia levar um monte de doença pra ilha. Acontece É, mano, eu acho que assim, velho, a gente tem que respeitar, né, mano? A gente tem que respeitar, pô, respeita a civilização ali. Os cara não quer a presença da sociedade no geral ali e não tira a razão deles. Igual ele falou pelo fato de, pô, a gente vai trazer vários vírus, vários, pô, não, 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 não. Eu quero vocês longe daqui, sai daqui e taca a flecha, pô, é certíssimo, vambora. que de qualquer forma o nosso campeão decidiu ir. E o que ele levou pra ir até lá? O que ele deixou pra aquele povo que vive nessa ilha? Ele deixou uma Coca Diet e um coco. E eu não me surpreenderia se a porra da Coca-Cola Diet fizesse um buraco no estômago das pessoas que provaram isso, porque eles nunca tiveram contato com nada assim. Ele chegou a bordo de um barco insuflável com um coco e uma lata de Coca-Cola Diet, como presente para os indígenas, disse a polícia. Uma análise das imagens da sua GoPro mostra que ele entrou na ilha reivindicando uma representação não oficial dos Estados Unidos. Foi a terceira
terceira tentativa de Polyakov para chegar à ilha, depois de ter sido impedido em outubro de 2024 e janeiro de 2025. E, tipo, aparentemente ele fez uma pesquisa da ilha antes de ir. Eu não sei o que ele tinha na cabeça, porque ele ia chegar lá e falar pra tribo que é um enviado dos Estados Unidos, sendo que eles nem falam a língua do cara e não fazem ideia do que é Estados Unidos. Mas antes da gente finalizar a história desse cara, eu queria falar um pouco mais dessa ilha, pra vocês entenderem o quão bizarro tudo isso foi. Mano. Pra quê? Pra quê, velho? Pra quê que o ser humano faz esse tipo de coisa, mano? Oh, meu Deus. Então, antes da gente ir pro vídeo em questão, eu tenho algo bem rápido pra falar, e você pode sim pular esse ad, mas você não pode pular os pensamentos que vêm na sua cabeça quando você Mano, não vou pular porque eu tô reagindo aqui ao vídeo do Neon e eu quero assistir. sabe que tá perdendo tempo sem fazer nada. E quero dar um espaço pro ad dele. Então, rapidinho aqui, o meu parceiro Lopes, que edita pra um monte de canal do YouTube, tem um curso de edição muito bom, tanto pra você que não sabe nada, quanto pra você que já é um pouquinho mais avançado. Você vai aprender tudo nesse curso, tudo relacionado à edição, principalmente pra quem trampa com youtubers ou influencers. Tenho certeza que você aí que tá parado não vai se arrepender, então o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Deem uma olhada, porque vale a pena e vocês já podem acabar construindo uma carreira com algo que vocês gostam. Só isso mesmo, valeu. Show. Vamos lá. Se você tem interesse nas edições, sigam o conselho do nosso amigo. Também que grande parte do conteúdo que eu vou mostrar relacionado à ilha, eu peguei nesse canal aqui, do Sunny V2, porque há uns 2 anos atrás ele tinha feito um vídeo documentário muito bom sobre essa ilha, e eu vou pegar uns trechinhos do canal dele só pra elaborar aqui. Acontece que essa ilha faz parte da Índia e fica entre a Índia e a Tailândia, e é uma ilha de 6 km por 8, então é um lugar pequenininho, onde vive esse povo curioso. E essa era uma ilha que tava meio que esquecida pela humanidade, tipo, o fato dela ser pequena e isolada meio que caiu no esquecimento. Que doideira, né, cara? Uma ilha pequenininha com um povo que, tipo... Pô, a gente tá aí, né, mano? A gente tá aí com nossas tecnologias e pá e tal, internet e tudo. E os caras tá lá totalmente isolado disso tudo, velho. Disso tudo. Às vezes eu fico na dúvida se é melhor estar como eles ali ou estar como a gente, mano. Até uns 100 e poucos anos atrás, quando começou a ser documentado coisas sobre essa ilha. Principalmente quando um fugitivo tentou fugir de barquinho, e onde que esse fugitivo acabou? Justamente nessa ilha. Só que o que aconteceu com ele? Assim que ele chegou na costa, ele foi recebido a flechas e morreu. Depois disso, as primeiras filmagens que a gente tem sobre esse povo é de 1974, quando um grupo humanitário tentou entrar na ilha, tentou comunicação com esse povo e fez esse documentário aqui. We came at last to what is known as the North Sentinel Island. Although some expeditions had landed here, the Sentinelese had never been sighted. We left gifts of coconuts, knives, lengths of cloth. Mas acontece que eles tiveram que fugir de volta pro barco quando o povo começou a aparecer. Irmão, eu tô no conforto da minha casa, tomando aqui o meu cafezinho na caneca do Sô Madruga. Eu não vou sair daqui pra ir tomar flechada não, irmão. Não vou. What are those moving ships? Are they human? At last, the first glimpse of the Sentinelese. This tribe believes in total isolation. It will not tolerate a stranger. Como vocês puderam ver, eles receberam as pessoas lá com arco, flecha e lança e não estavam muito receptíveis a presentes nenhum, porque dá pra entender. Imagina que você vive numa tribo isolada, numa ilha super primitiva, e você vê uma espécie de bote que parece um iate te jogando fruta lá de dentro. Tipo assim, eu acho que isso é o equivalente moderno, uma nave aparecer no céu e começar a te jogar McDonald's lá de cima. Eu não acho. É lógico, né, mano? É lógico, porque os caras ali, beleza, tudo bem, eles estavam com boas intenções, talvez, né? Um grupo humanitário e tal, mas pra tribo, mano, de repente aparece ali um monte de gente que eles nunca viram, tipo, sabe? Não sabe nem se é ser humano e para na cabeça deles e tal. Num barco, num objeto também que eles nunca viram e jogando coisas pra eles também que eles nunca viram, praticamente, entendeu? Então, tipo. Pô, é lógico que eles vão atacar, velho. É lógico, eles não sabem o que é, mano. Pô, não, ridículo.
acho que a gente seria muito receptivo a isso. E logo alguns aninhos depois, teve outro incidente com essa ilha. Se você for no Google Maps, você consegue encontrar um barco naufragado lá. E acontece que esse barco era um barquinho de carga que tava passando por ali, e o barco acabou encalhando bem pertinho da ilha. O barco não encalhou na ilha em si, ele encalhou, tipo assim, uns 30 metros da ilha. Sabe aqueles bancos de areia que tem na praia, às vezes, quando você já entra muito no mar e tem uma parte que acaba sendo bem alta? Foi isso que fez o barco encalhar. Só que as pessoas que estavam ali dentro começaram a sair do barco pensando, tipo, pô, tem uma ilha ali perto, bora ver se tem civilização. Sorte Xiii. Obviamente que foram atacados, né? deles aqui, antes deles chegarem na ilha, o povo foi saindo de dentro das árvores e gritando, o que assustou eles e fez eles voltarem pra embarcação onde esperaram ajuda. Mas as pessoas que estavam nessa embarcação falaram o seguinte: eram homens pequenos, bem constituídos, de cabelo crespos e negros, estavam nus, exceto por cintos estreitos que ficavam nas suas cinturas, e seguravam lanças, arcos e flechas, que começaram a brandir de uma maneira que não parecia nada amigável. A tradução tá estranha, porque fui eu que traduzi, só que o inglês que tinha nessa documentação era um inglês muito críptico, então eu tentei traduzir da melhor forma, mas ficou isso aí. E ali, pelos anos 80, dezenas e dezenas de pessoas de grupos diferentes tentaram contato com esse povo, mas nenhum contato dava certo, eles eram sempre muito hostis. Até que em 1991, esse antropólogo indiano aqui conseguiu o primeiro contato pacífico com essa tribo. E isso foi algo histórico, porque até então ninguém tinha conseguido. Mas o que custou para ele conseguir fazer isso? O que aconteceu foi que ele ficou 24 anos, todas as semanas desses 24 anos, passando lá próximo da ilha e deixando presente pra tribo. E só depois desses 24 anos, onde toda semana ele ficou indo lá, ele conseguiu esse contato. Mas isso Entendi, então ele conquistou a galera, né, velho? Ele conquistou o coraçãozinho da tribo, dos sentinelas do norte. foi importante porque mostrou que o contato com a tribo não era impossível, sabe? Antes era um sonho distante, algo de tipo, pô, a gente nunca vai conseguir nenhuma forma de contato com eles, e do nada um cara, com muita paciência, conseguiu. E agora o que parece Cara, ele ficou durante anos tentando conseguir um contato com a tribo. Anos! 24 anos, parceiro! Pô, o cara não tinha mais o que fazer da vida, não, ser velho? impossível tinha se tornado real. E essa tribo, que era motivo de um monte de teoria da conspiração, um monte de medo, de repente ficou um pouco mais humanizada aos olhos dos outros. O problema é que eu não sei a sua idade, mas eu lembro quando eu era bem pequenininho de ouvir falar no tal de tsunami. Em 2004 teve um puta tsunami na Ásia que matou gente pra caralho. E tipo assim, foi tenebroso, destruiu um monte de lugar, virou notícia no mundo inteiro, e várias organizações de saúde fizeram o possível pra ajudar as pessoas que estavam lá. Só que o que também tava no raio dessa tsunami? A ilha de Sentinela do Norte. Aí o governo indiano mandou um helicóptero pra lá, pra ver se as pessoas tinham sobrevivido, pra dar ajuda humanitária, só que esse helicóptero não foi muito bem recebido, porque a partir do momento que viram o helicóptero, começaram a encher o helicóptero de flecha. E as Lógico, velho. pessoas que estavam lá dentro do helicóptero ficaram preocupadas e acabaram indo embora. E é meio doido até você pensar que, tipo assim, várias sociedades bem modernas acabaram fudidas por esse tsunami, tipo, destruiu tudo. E essa tribo, extremamente primitiva, extremamente isolada, de alguma forma sobreviveu extremamente bem ao tsunami. Só que o Complexo, né, que mano? fez essa ilha ficar famosa em questão, que meio que viralizou pro mundo inteiro, tipo, mano, essa ilha é meio bizarra lá, é perigoso, foi um caso de 2006, onde esses dois pescadores estavam pescando ali perto da costa, e eles acabaram bebendo demais dentro do barco, e meio que caíram no sono. Só que no meio dessa cochiladinha e dessa embriaguez, eles acabaram chegando na ilha, e meio que, tipo assim, foram mortos direto. Ao amanhecer, Não é caso de rir, mano. Jamais. Você é doido. O caso super sério. Mas, pô, você imagina, velho, que loucura, mano. Você tá enchendo a cara, bebadaço, tá no barco ali, pá. De repente você cai na ilha e. Não bebam. Não bebam. outros pescadores disseram que tentaram gritar com os homens e avisá-los de que estavam em perigo. No entanto, eles não responderam, provavelmente estavam bêbados, e o barco foi levado para a margem da ilha, onde foram atacados e mortos. A guarda costeira indiana tentou recuperar os corpos usando um helicóptero, mas foi atingida por uma chuva de flechas. E mais uma vez, o governo da Índia mandou um helicóptero para lá, onde capturaram essa imagem aqui, da tribo no barco dos caras, e mais uma vez, o helicóptero foi atacado por flecha. Isso gerou uma polêmica na época, porque a notícia da ilha, o fato da ilha existir, viralizou
viralizou muito na internet daí em diante, levou muito debate de tipo, ô mano, eles mataram uma pessoa, será que a gente não deve aplicar a lei neles? Putz, e agora eles têm barco, imagina se do nada eles pegarem esse barco e chegarem no nosso país. E o fato de você pensar num mundo tão globalizado e pensar que tem uma tribo completamente isolada, sem contato com nada, era algo que gerava e gera curiosidade até hoje, sabe? Parece uma história de filme, mas o ponto é o seguinte, depois da morte desses pescadores, a ilha ficou extremamente proibida. Tipo, só de entrar num perímetro de 6 quilômetros perto da ilha, você já tá quebrando a lei. E eu Mano, é complexo, porque assim, é o que ele falou, né? Será que aplica a lei ou não? Agora os caras têm um barco, eles podem navegar até, enfim, né, a civilização e tal, mas sei lá, velho, os caras tá ali na deles, entende? Também, tipo, a galera chega invadindo também o espaço deles ali. Não sei, mano, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. consigo pensar em 1000 motivos pra isso, porque é perigoso pra quem for pra lá, porque é perigoso pro povo dessa ilha, porque pode dar um monte de merda. Mas sabe quem gosta disso? Missionários e influencers, porque o incidente mais recente sobre essa ilha foi no ano passado mesmo, onde esse missionário aqui foi pra lá pra tentar evangelizar a tribo e obviamente deu errado, porque esse cara aqui, o John Shaw, ele era meio que um influencer que ficava evangelizando lugares onde a religião não acessava. Eu tô descrevendo ele nas palavras dele. E o objetivo de vida desse cara era fazer a palavra de Jesus chegar até essa ilha. Tipo, ele Pô, legal, né, mano? Legal o objetivo de vida dele e tal, mas arriscadíssimo, Ele né? realmente estava dedicado nisso há muitos anos. Se liga só, nos últimos 10 anos ele planejou alcançá-los com o amor de Deus. Ho disse que todas as decisões de Shaw, incluindo seus estudos de ciência do esporte e treinamento e seu trabalho como técnico médico de emergência em áreas selvagens, além das aulas de linguística e antropologia cultural, foram em preparação para compartilhar Jesus com os sentineleses do norte. Ou seja, embora eu acho a ideia dele péssima, eu acho a ideia dele horrível, ele tava se preparando muito pra isso. O cara passou os últimos 10 anos estudando tudo que dava pra chegar lá e dar tudo certo. E ele também ficava compartilhando no Instagram sempre que ele ia pra um lugar que não fosse tão globalizado assim. E como eu disse, embora eu discorde extremamente das atitudes dele, eu consigo perceber vendo a história desse cara que ele não tinha, tipo assim, maldade na mente, tá ligado? Ele tava bem intencionado, né? Como eu disse, né? Era boas intenções, né? Mas. Só que eu acho que ele passou a ter as piores ideias do mundo, porque a ideia dele era subornar alguns pescadores locais pra se contrabandear dentro do barco e chegar até a ilha. Aí já não é Eu legal. não vou entrar tanto nessa história, mas um negócio doido é que você consegue ver na internet todas as páginas do diário dele, de como foi pra chegar lá perto, como foi pra ele se contrabandear, como foi quando ele chegou na ilha, porque eles ficam com o barco a alguns metros de lá, e por uns 2 dias ele foi tentando contato com a tribo, e tá tudo muito bem documentado no diário dele. Eu acho que se vocês se interessarem pela história, vale a pena ir atrás. E eu falei que eu sentia que a intenção do cara não era ruim, mas ele tinha umas ideias bem tortas, porque uma parte do diário dele diz que a ilha é a última fortaleza do Satanás. Então, Não. Isso aí também já viajou legal, né, parceiro? sei lá, o cara tinha umas brisas meio tortas. E o bizarro, cara, é que conta no diário que o segundo contato que ele teve com a ilha, ele foi salvo porque a flecha tinha pego na Bíblia que ele tava na mão. E tipo assim, eu não sou um homem de Deus, eu não tenho tanto contato com religião, mas se uma flecha vai em você e pega na Bíblia que você tá carregando, pra mim isso soa como um sinal de Deus falando pra você, cara, vaza, vai embora. Sai fora daí, irmão, sai fora. É Jesus falando. Jesus gritou no ouvido dele: sai fora daí, parceiro! E ele ficou lá. Que isso aí não vai dar certo. E que fim deu essa história? Não deu certo. No próximo dia ele foi atacado e morto. E o que leva a gente a pensar com esse histórico todo dessa ilha sendo meio complicado? Que não é uma boa ideia pra um influencer ir pra essa ilha. O que nos leva de volta pro assunto desse vídeo. Porque mesmo com todo esse histórico, mesmo com toda essa pesquisa, esse cara, em troca de fama na internet, achou que era uma boa ideia chegar lá. E como que ele chegou nessa ilha? Foi com um bote grande ou com uma embarcação segura? Não, foi com um barco minúsculo, de uns 3, 4 metros. Poliakov chegou na ilha navegando em um pequeno bote e supostamente tocou um apito por 1 hora na costa da ilha, na tentativa de atrair a atenção dos indígenas. Ou seja, né, cara, mano, o cara chegou num barquinho desse tamanhozinho, ficou assoprando um apito. Ô, mano, sem brincadeira, eu não sou nativo. Eu não sou nativo, eu sou um cara da sociedade. Mas se alguém fica soprando um apito durante 1 hora no meu ouvido, mano, até eu fico indignado, mano. Aí você imagina uma tribo de nativos, mano. Que isso? Ele então desembarcou por cerca de 5 minutos, deixou algumas coisas, coletou amostras e gravou um vídeo. Irmão, que porra
essa é o pior senso de autopreservação que eu já vi na minha vida inteira. Você vai pra uma ilha que 99% do histórico de contato que ela tem com a civilização moderna, ela mata na flecha. E aí você leva a coisa mais irritante que um ser humano pode levar, a porra de um apito. E não só isso, ele ainda desembarcou na ilha por uns 5 minutos pra gravar vídeo pro canal dele. Eu não sei como que um cara desses chega na fase adulta sem acabar se atropelando com o próprio carro. Cara, isso é tão merda. Ele foi pra essa ilha onde ele podia ser morto, beleza, ele saiu vivo, mas a ilha ainda é parte da Índia. Ele quebrou a lei lá na Índia. Então ele tá preso na Índia e sabe lá Deus quando ele vai ser solto agora. Tudo por fama e like na internet. E essa aqui é a notícia, ele ainda tá detido lá na Índia até agora, até o momento que eu tô gravando esse vídeo. E outro ponto importante é que uma organização que defende os povos indígenas declarou que o caso é profundamente perturbador, não só pela natureza do que ele fez em si, mas por esse lance de influencer e streamer tá representando uma nova ameaça muito grande. E eu tenho certeza que essa não vai ser a última vez. Cara, eu aposto meu cu, isso mesmo, meu ânus, que nos próximos Que isso, Neon? Pô, não precisa de tanto, mano. Não precisa de tanto, velho. Não precisa de colocar o seu na jogada, não, parceiro. Poxa. 2 anos, outro influencer vai tentar fazer isso. Salvem o que eu tô dizendo, porque eu tenho certeza absoluta. E se vocês acham que tudo até agora dele já foi burrice o suficiente, não, ainda não foi. Porque a polícia descobriu que esse influencer já tinha visitado a região em outras 2 ocasiões. Em uma dessas ocasiões, ele tinha ido com a porra de um barco inflável. E quando a polícia questionou ele de tipo, pô, cara, por que você fez isso? Não tem o menor sentido, você ia morrer. E ele respondeu que fez isso porque era um caçador de emoções. Caçador de emoções. Pega aí que mano, eu vou anotar isso na minha lista, no meu caderno de coisas pra não fazer. Invadir uma ilha de nativos que não gostam de ninguém. Toda a ideia dele já é uma merda. E aí você vai pra uma ilha que recebe os outros com flechada na porra de um barco inflável, meu Deus. Mas é isso, nosso campeão aqui agora tá preso na porra da Índia, tudo porque ele decidiu ir pra uma ilha onde tinha chance dele nunca mais voltar. E tudo que ele fez foi pra viralizar na internet, pra ganhar hype. Só que sabe o que é foda? Eu não vi quase ninguém falando desse caso. O cara entregou quase a vida dele e agora entregou a liberdade dele em troca de hype e eu não vejo ninguém falando dele na internet. Ou seja, o cara fez isso em vão, né, velho? O cara tá preso lá na Índia e não adiantou de nada. Ele não conseguiu divulgar o conteúdo que ele queria, ninguém tá nem aí. Ou seja, a sociedade, o mundo cagou pra ele e pra história dele, né? Internet, a não ser eu agora fazendo esse vídeo. Mas é, caso extremamente bizarro. Eu tô me curando de uma gripe fodida, por isso que minha voz tá meio estranha. E se eu falei alguma palavra errada nesse vídeo, provavelmente é por causa disso. Mas eu vou voltar a spamar vídeo assim que eu me curar. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu e até o próximo. Valeu, Bom dia. valeu, Neon. Tamo junto, meu brother, meu parceiro. Canal que eu recomendo, que eu indico, que eu adoro assistir também, né? É um dos canais que eu acompanho bastante, que é o canal do Neon. Vai lá, galera, vai lá, se inscrevam no canal dele e deixem o like, deixem um vídeo, deixem um like, deixem o apoio igual eu faço. E você também que não foi inscrito no meu canal ainda, se inscreva aí e deixe o like nesse vídeo para receber mais e mais vídeos todos os dias que eu tô aqui. Todos os dias, mano, todos os dias. E tamo junto e até a próxima. Um abraço.